Nós estamos de volta com a Notícia de Frente nesta quarta-feira, são 6 horas e 47 minutos. Eu quero registrar aqui uma opinião aqui de um telespectador do A Notícia de Frente sobre o assunto que a gente tratava agora há pouco aqui, sobre a lei do orçamento, do 10º, né? E aí o Ivan, lá do Cochipó, diz o seguinte: bom dia, bancada. Professor, nunca teremos um ser político para enfrentar os poderes, pois todos têm rabo preso com alguns desses poderes. É o que eu falei. Olha, a manifestação aí do Ivan, né? A manifestação do Ivan. Né? Então, nós temos uma certa dificuldade em lidar com esse tipo de coisa e a sociedade acaba sendo refém disso, né? Nós temos, por exemplo, eu sempre relembro isso porque não ficou claro para a sociedade e está arquivado lá na CPI das cartas de crédito que envolve a questão do Ministério Público. Não sei se vocês se lembram disso. Nenhum deputado levanta a mão para resolver. O deputado Leonardo, por exemplo, disse bem claro que houve sim improbidade administrativa, né? Mas ninguém mexe mais nisso, ninguém fala mais nisso. Fica arquivado e cai no esquecimento completo. Então, essa relação de você não mexe comigo que eu não mexo com você, entre os poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, né, quando o Barão de Montesquieu cria exatamente a separação dos poderes e cria no sentido de para que exista autonomia, exista imparcialidade, não era para que eles, de certa forma, né, se alinhassem politicamente para que eles pudessem ficarem fortes e a sociedade refém de uma certa ditadura, né, que é blindada, que não se tem acesso, porque quem faz a lei, né, tá ali, tenta, juntamente com outro poder, pregar a justiça, então fica uma situação completamente separada da sociedade, que fica, cada dia que passa, cada vez mais indignada com coisas que acontecem nos poderes. Então, é simplesmente lamentável, que quem pode mudar não muda porque faz parte do sistema. Que é aquela coisa, né? Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Assim, por exemplo, no âmbito nacional, né, no governo central, no cenário central, você vê por que Alcolumbre, Davi Alcolumbre não toca à frente as pautas de pedido de impeachment. Aliás, agora acabou de arquivar todos, né? Por que ele não colocou? Porque ele deve um combinadinho ali, ó, o pessoal do Exatamente. Não mexer com vocês, mas me deixem em paz com os meus probleminhas aqui, e aí fica por isso mesmo. E eu vou aqui a mais 2 mensagens de um único telespectador, né? Para mim poder resolver o assunto com ele. A mensagem que é do Bosco, lá do CPA. A primeira é assim: bom dia, bancada. Eu queria saber se o prefeito retirou mesmo de pauta o aumento de 6,5% dos servidores da educação e aumentou os salários de vereadores e do prefeito e ainda irá aumentar a previdência de 11% para 14% e ninguém faz nada. Cadê o Ministério Público? Pergunta o Bosco. Aí ele responde: estão preocupados com a compra de celulares, né? Aí ele encerra aqui com aquilo que Paulo Coelho gosta muito de fazer, uma poesia. Pare o mundo que eu quero descer. Como dizia o Raulzito, né? O Raul Seixas. E aí ele coloca aqui uma outra mensagem. É só Júlio Campos que é telespectador ácido, né, Lúcio? A minha mensagem nunca mais foi lida. Professor, olha lá o que você vai falar do nosso presidente. Viu? Aí ele coloca kkkk. Ameaça, viu? Até ameaça. Como é o nome dele? Aliás, é o seguinte, o Júlio Campos é assíduo, mas também ele não errou, não. Júlio Campos, às vezes, é ácido. Ácido muito se assemelha a Nero. Eu coloquei, né? O nosso Nero que coloca fogo, o cara que está sempre ali botando... Não, já disse, é mais próximo de Marco Antônio, né? O último imperador romano. Que é tu, Brutus. Né? E vamos falar agora aqui de um assunto que também, digamos assim, é um tanto quanto polêmico, né? O governo indiano esclareceu que não vai proibir a exportação de vacinas produzidas no país. Com isso, o Brasil confirmou que deve importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que deve custar cerca de 56 milhões de reais e chegar ainda este mês.
Mais uma vacina que vai somar. As negociações para a compra das doses estão em estágio avançado. A Anvisa já autorizou a importação e acompanha os detalhes do processo. Em nota conjunta com o Ministério da Saúde, o Itamaraty diz que não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses da vacina contra o coronavírus, produzidas por farmacêuticas indianas. Informou que representantes do governo brasileiro discutem os trâmites aqui e em Nova Delhi, capital da Índia. O Itamaraty iniciou as negociações ontem, depois que o principal executivo do Instituto Serum, responsável pela produção das vacinas na Índia, informou que o governo do país havia proibido as exportações do imunizante. Hoje o laboratório voltou atrás e garantiu que a exportação será permitida a todos os países. Técnicos da Fiocruz e da AstraZeneca, o laboratório responsável pela vacina de Oxford, se reuniram novamente com a Anvisa para discutir os termos para a autorização do uso emergencial do imunizante. A fundação afirmou que aguarda o recebimento de informações detalhadas dos fabricantes sobre a produção e o controle de qualidade para submeter o pedido à agência. Informações comerciais, informações de logística, informações de produção. Tudo isso vai possibilitar a obtenção da autorização de uso emergencial da vacina e também as providências para a importação da vacina no menor tempo possível. Cada dose deve custar o equivalente a R$ 28. O investimento na compra de 2 milhões de doses deve ser próximo a 56 milhões de reais. A Anvisa disse que atende a todos os laboratórios produtores de vacina contra o coronavírus, mas ainda não recebeu nenhum pedido formal para uso emergencial ou registro definitivo de imunizantes no Brasil. Bom, e antes de ir para o comentário do professor Haroldo Arruda, eu vou registrar aqui uma mensagem aqui de um telespectador lá de Várzea Grande. Ele havia mandado ontem, né, aqui uma mensagem, a gente acabou não lendo e ele está cobrando aqui, né? Olha, não leio minha mensagem por quê? Bom dia a todos do programa Notícia de Frente. Bom dia. O Jaime Campos não falou que a Prefeitura de Várzea Grande tinha em caixa 120 milhões? E agora é o seguinte, por que fazer empréstimo agora? Alguma coisa não está cheirando bem aí, hein? Né? Quem coloca isso é o Wagner Gomes, lá do Jardim Glória, de Várzea Grande. Aí ele registrou aqui embaixo que a mensagem dele não havia sido lida. Pronto aí, Wagner. Lida a sua mensagem. Ok? Professor, vamos ao seu destaque, então. Chefe, o Brasil está quebrado e eu não sei mais o que fazer, ou melhor, eu não consigo fazer nada. Uma frase que foi dita dentro de um contexto que era importante você conhecer o contexto para entender a frase. Mas, de certa forma, é claro que alguns oportunistas acabaram colocando isso interpretando de uma outra forma, né? A grande verdade é o seguinte, Bolsonaro reafirmou, sobretudo, que não entende absolutamente nada de economia, mas isso não é novidade para ninguém, nunca foi novidade para ninguém, até porque desde o início da sua gestão, deixou bem claro que a economia seria uma área que estaria na mão de alguém que poderia entender muito mais que ele e agiu, de certa forma, corretamente. Mas, tanto é que o próprio Paulo Guedes, que está de férias, reagiu já imediatamente com relação à fala do presidente, dizendo o seguinte, não é bem assim. A economia está, da mesma forma que a economia, tivemos uma queda na economia, que teremos um crescimento, né? Teremos aí uma economia em V, né? Da mesma forma que nós caímos, nós vamos subir com relação ao país, com relação às melhoras em nosso país. Então, não foi novidade. Agora, com relação à fala do presidente, né? Ela toma um sentido que pode, sem dúvida alguma, causar um estranhamento. Professor, até para contribuir, não é nem para interromper. Mas eu nem comecei, eu sei que não começou, mas para que para que continue bem, entendeu? Apesar de nem ter começado, porque você vai falar sobre isso agora. Para não ficar dúvida para ninguém, entendeu? Do que você vai comentar, vamos assistir aí. Vamos. Né? Ou vamos ver o Tem que aí é que, a fala? Vamos ver o que é que o presidente falou. Vamos ver a fala do presidente Bolsonaro. Maravilha. Vamos ver aí. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não quer. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo dá alerta a isso. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia. Então, bom, essa aí é a fala do presidente, novamente generalizando a mídia, não é isso?
Primeiro ele falou interesses escusos da mídia e tinha falado também num post dele, mídia sem caráter, colocando todo mundo dentro de um mesmo... Tem endereço. Não, endereço tudo bem. Agora é o seguinte, ele não pode generalizar. Tem que apontar fulano, beltrano e ciclano. Ponto. Agora é o seguinte, alguém aqui... Eu, por exemplo... Alguém aqui nesta bancada se considera sem caráter? Não, pelo contrário, aqui somos 3 Cultiva algum interesse escuso? Né? Mas vamos deixar o professor concluir o comentário dele agora. Bom. Que bom, né? Que bom, né? Nós lutaremos nas praias e lutaremos nas montanhas, mas nós nunca nos renderemos. Winston Churchill, com uma invasão nazista, uma frase muito mais positiva do que necessariamente uma frase como essa, que estava dentro do contexto e retiraram do contexto, né? Mas o meu raciocínio é, sobretudo, com relação ao país e a repercussão de uma frase como essa. O Paulo Guedes já se defendeu dizendo que não é bem assim, a economia vai retomar, até porque o Brasil não tem por que quebrar. Países não quebram, porque países podem, de certa forma. Quando é que um país quebra? Quando é que uma pessoa quebra? Quando você tem a sua despesa muito maior do que a receita e não tem a capacidade, sobretudo, de fazer mais dívidas, vamos dizer assim, ou de emitir moeda, né? E o Brasil tem condições, sim, de prospectar mais recursos, tem uma reserva internacional enorme, sem dúvida alguma, né? Pode emitir moeda se quiser. Quer dizer, o Brasil não está numa situação de quebra, de forma alguma, e passa muito longe disso, né? Pelo contrário, tem uma retomada da economia, né? Não existem dívidas estrangeiras em moeda estrangeira, o que seria algo difícil por conta do país. Hoje as dívidas que existem no Brasil são com moeda brasileira, quer dizer, tem todo um lastro que possa ser equalizado, né? Os incentivos fiscais que são dados hoje por parte do Brasil a empresas do Brasil são na ordem de 300 bilhões de reais, que podem, sobretudo, servir inclusive de reserva, de dinheiro para poder equilibrar as contas. Então, muito longe de quebradeira está o nosso país, e é a prova cabal de que o nosso presidente não entende absolutamente nada de economia, e foi sim infeliz, né, ao dizer esta frase num momento como esse. Ele diz alguma mentira? Não, ele não está mentindo. O problema é que ele generaliza com relação à mídia, que aqui não tem nenhum jornalista medíocre, e boa parte da mídia, ou a maioria dos jornalistas, a maioria da mídia é comprometida com a notícia, com a verdade e com o fato, né? Agora, é claro que tem meios de comunicação que são completamente comprometidos a destruir o país e minar o presidente da República dioturnamente para fazer com que os seus interesses possam ser atendidos. Isso é fato, né? E é perceptível por boa parte dos bons jornalistas, né? Agora, quando você tem uma frase como essa, né, dita por um presidente da República, por um chefe de Estado, né, ele é como um comandante, ele é como um piloto de uma aeronave, e nós somos todos passageiros, né? Nós esperamos que o presidente aponte caminhos, né? Um líder tem que apontar caminhos, tem que apontar soluções, e não, de certa forma, que é muito mais fácil, né, dizer o seguinte: olha, esse problema não é meu, eu já não sei mais o que fazer, e paciência. Imposto de renda, eu tentei mexer no imposto de renda e não consegui, mas ele não entende nada de imposto de renda. O presidente Jair Bolsonaro não entende nada de imposto de renda, não entende nada de economia. E isso não é novidade para ninguém. Essa foi a pergunta do apoiador. Essa foi a pergunta do apoiador. Seria muito mais fácil ele dizer: olha, não entendo nada disso, passo a palavra para Paulo Guedes. Aqui eu não vi a pergunta. Mas essa é a pergunta. Ele contextualizou sobre o imposto de renda. A pergunta foi o seguinte: olha, o senhor havia prometido aumentar a faixa de desconto, a isenção em relação ao que a pessoa ganha, né? Ou seja, passar a fazer o desconto do imposto de renda num valor superior àquilo que é descontado hoje. Bem superior. E aí ele respondeu isso, falou: olha, chefe, o Brasil está quebrado. Eu não sei o que fazer. Seria muito mais fácil. Podia responder de outra forma. A questão fiscal, que é o que baliza a questão de um país quebrado ou não é assunto para Jair Bolsonaro. Se ele tivesse um pingo de inteligência, ele dizia o seguinte: olha, chefe, pergunta isso para o Paulo Guedes, que ele que é o responsável pela pasta, a economia, estou fora. Simples assim, Paulo. Simples assim, porque a olhos, veja bem, para nós que somos jornalistas, né, para as pessoas que acompanham a política, né, ou para a grande maioria da população, uma declaração como essa é uma declaração extremamente negativa. Eu dei 2 exemplos aqui de Franklin e de Winston Churchill, que em momentos semelhantes ou piores do que esse, né,
pegando invasão nazista, no caso Winston Churchill, né, deu uma declaração daquela, né, importantíssima, tá? Franklin também deu uma declaração importantíssima, levantando a sociedade, dizendo assim, não é bem assim não, o nosso país está crescendo de forma exponencial, nós temos reserva suficiente para isso, não estamos dando conta de pagar o auxílio emergencial, não dá mais. Nós não temos mais dinheiro para isso. Podemos até fazer uma ampliação do Bolsa Família, criar um outro artifício para poder atender essas pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, né? Mas nunca, vou repetir, nunca um líder, tá, pode ou deve dar uma declaração negativa como essa, porque simplesmente você está abandonando o barco. Imagine você dentro de um navio e o comandante no microfone do navio, né, diz o seguinte, olha, está vindo uma tsunami aí e eu não sei o que fazer não. Rapaz, que história é essa? Você está entendendo? Então, ele foi infeliz. Ele comete alguns excessos. Ele não é mal intencionado. Essa é a leitura que eu faço, né? Não é mal intencionado. Ele cometeu alguns excessos. A língua dele pensa muito rápido. Pensa muito rápido. A língua dele pensa muito rápido. Ele não pensa para falar, você está entendendo? Não pensa para falar. Eu tenho certeza que depois que ele fala isso, né? Ele para pensar e fala, por que eu tinha que falar um negócio desse? Não seria muito mais fácil ele falar assim, passo para pro Paulo Guedes. Pois é, mas infelizmente, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro dá um fora e eu acho que, enfim, né, dá margem para não se pensar o país, né, dá margem para criticar o presidente da República. Olha só, eu penso assim que essa história toda aqui, Paulo, só uma observação, só um minutinho aí. Para contribuir Para contribuir em relação à fala do presidente. O presidente, nessa fala dele, além de falar que o país está quebrado, que não sabe o que fazer, ele falou porque essa mídia potencializou o vírus. Espera aí. Eu tenho que dar nome. Não, espera aí. Não só dar nomes. Espera aí. Morreram até aqui, quase 200 mil pessoas. Espera aí. O fato da mídia divulgar o que está ocorrendo nessa pandemia, lotação de hospitais, dificuldade aí com UTIs em muitos locais, né? Nós já tivemos esse problema aqui. O fato de divulgar o que ocorre com a pandemia é potencializar o vírus. Divulgar é uma coisa, o que não se pode é divulgar com desonestidade intelectual. O que é isso, Paulo? É distorcer o foco. Porque agora se coloca tudo, morreu todo mundo, morreram 200 mil, o presidente da República que o fez. Quem fez. Pior, eu estou dizendo assim, falou isso, que o presidente é que matou. Essa mídia a qual ele se refere, ele não falou desta vez, ele não falou o nome. Não, verdade, ele não falou. Eu não me incluo porque não me cabe essa carapuça. Agora, tem direção, é o Grupo Folha, é o Grupo Globo, é o Estadão, Isto É. Esse é o pessoal que ele critica sempre, invariavelmente. Por que essas empresas não divulgam o número de recuperados no país? Abstinência financeira, crise de abstinência. É isso que faz com que essa mídia a qual se refere Bolsonaro não é intelectualmente honesta. Não é imparcial, não é imparcial, é parcial. Mas tem outra mídia também. Tem a mídia chapa branca, né? Tem também essa outra mídia. Tem, mas né? Tem a mídia estamos chapa nos branca. referindo àquilo que ele... Eu sei, não. É que tem um outro lado também. Tem. Agora, eu concordo com o Haroldo que o presidente se comunica mal. Eu como acompanho sempre o que faz e o que deixa de fazer o governo Bolsonaro. Quando ele deixou de dar aquelas entrevistas rapidinhas ali na saída do Alvorada, assim, foi a melhor coisa do mundo, porque ali, cada vez que ele parava, ele soltava uma situação como essa aí, ó, que pinçada, de forma nem sem contexto, e era colocada, era um prato cheio para Folha, para Globo, para Jornal Nacional, para todo mundo. E agora, ele de vez em quando encontra e fala isso, que foi pinçado também sobre a questão do imposto de renda. O imposto de renda, a questão da redução, da questão da isenção, perdão, R$ 1.900 hoje é o pessoal que é isento. A promessa de campanha do Bolsonaro é 5 salários mínimos, ou seja, R$ 5.500. Ele não conseguiu colocar isso em prática em função de uma crise que está ocorrendo no país inteiro, em função disso. Agora, eu só queria... Não, podia ter falado da crise, mas sem necessariamente dizer, olha, o país está quebrado. É isso agora, que eu estou falando. Mas exatamente, o Bolsonaro não é polido. Ele não deve, na minha avaliação, se eu sou secretário de comunicação dele, só que ele não ia me obedecer, mas eu falava, presidente, na boa,
caladinho o senhor é um poeta. Deixa quieto, deixa que Paulo Guedes fala, deixa que os demais falem, não é? Mas ele é o Bolsonaro, não é polido, e foi nesse Bolsonaro que 57 milhões de brasileiros votaram. Agora, eu só queria, para encerrar aqui, como diria Lúcio Jorge, para contribuir com a sua análise aí, meu caro professor Haroldo, o país não está quebrado, vírgula, né? Mas aí, se pegarmos os números, qual que é a previsão de déficit, qual que é a previsão econômica para 2021? Déficit primário eu notei aqui, cara, 250 bilhões de reais. Isso não é nada, corresponde aí ao orçamento de pelo menos 20 estados brasileiros. 20 estados brasileiros juntos. Eu falo exatamente do Centro-Oeste, do Sudeste, não, do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste. Eu situo aí o Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, que aí são orçamentos maiores. Mas significa dizer que é a linha que o governo está trabalhando, a projeção, 250 bi. Como que não está quebrado? Aí tem pressão. Ô, presidente, o senhor não vai renovar aí o auxílio emergencial? Precisa, e eu acho até que vai, mas não sabe de onde que vai tirar o dinheiro. E essa pressão, em cima de uma pergunta, de outra, faz com que o cara desabafe como ele fez. Paulo, o país só está quebrado quando você ultrapassa os limites de endividamento desse país. O nosso país hoje tem lastro suficiente e mais muito longe. Existem países que estão em uma situação muito pior que o Brasil. Aonde está esse lastro? Os limites de endividamento do Brasil. Você falou uma coisa aqui, Brasil, professor, uma coisa que eu fico pensando, como que pode um presidente colocar isso em prática, que é imprimir moeda, coisa que o Lula, o ex-presidiário Lula, outro dia estava defendendo assim, é fácil, companheiro, vamos imprimir moeda, imprimir dinheiro que o país tem. Cara, isso é hiperinflação na certa, que o dia eu te dei um exemplo. Mas aqui, o problema o país tem subsídios, né, incentivos a empresas privadas, a setores privados no Brasil, na ordem de 300 bilhões, Paulo. 300 bilhões. Isso aí, numa canetada, entendeu? O país consegue, de certa forma, tá? É um pouquinho mais do que foi dado do auxílio emergencial. Isso já. É um pouquinho mais. Quer dizer, então, na casa dos 5 bi. Não, o país não está quebrado. No Brasil não está quebrado. Mas o problema todo, me desculpe, mas o problema todo não é o presidente dizer que o país está quebrado. Porque quando ele diz assim, o país está quebrado, nós podemos entender o seguinte, olha, essa pandemia foi avassaladora, gerou uma crise econômica gigantesca, foram mais de 300 bilhões de reais em auxílio emergencial, as contas do país estão desequilibradas. O problema não foi ele ter dito isso, porque é o seguinte, se ele diz, olha, o país está quebrado, depois ele traduz isso. O problema foi ele ter o problema foi ele ter dito o seguinte, eu não sei o que fazer. Espera aí, é isso que ele, enquanto presidente da República, não poderia ter dito, ele gera insegurança. Que ele não poderia ter dito, concordo com vocês dois. É isso que eu estou colocando. Concordo, ele se comunica mal. Agora, ele não disse isso numa rede de televisão, não foi no horário específico ou numa entrevista, conversando informalmente. O cara vinha ali com um problema e ele, poxa, quantas respostas problemáticas ou quantas... Informalmente lá nas redes sociais, que ele sabe que isso daí vai parar nas redes sociais. Só que isso que a gente mostrou aqui agora não foram redes sociais. Ele falou ali, respondeu a um questionamento, eu nem vi o questionamento, mas o Lúcio falou que foi sobre a questão do imposto de renda, que eu também já passei aqui essas informações. Na verdade, foi informalmente. Ele não é polido. Esse Bolsonaro de antes, de agora e até 2022, se não for reeleito até 2000, se for reeleito até 2000 e não sei quanto. Mas de maneira formal ou informal, ele sempre estará comunicou. Vestido de presidente da República. Agora, exatamente. Então tem que ter consciência dessa responsabilidade. Agora, a sacanagem que se faz aí, que eu acho, pinçaram essa frase. Quem que eu falo pinçaram? É o pessoal desse grupo de mídia que ele se referiu, que eu não me incluo, obviamente, né, que a gente nenhum que cabe nesse grupo, essa mídia suja que ele fala, esse grupo de mídia aí vai lá, pesca essa e mancheta dos jornais e abre telejornal para falar disso, como se isso sintetizasse o pensamento dele. Haroldo falou aqui, não, o presidente tem razão nos argumentos, ele não falou mentira. Se ele não falou mentira, ele falou verdade.
Não existe meio termo. Falou verdade, pronto. Bom, e agora nós vamos ao nosso intervalo comercial, são 7 horas e 12 minutos e a Notícia de Frente volta daqui a pouco.